Oferecimento Volkswagen Up, o compacto mais seguro do Brasil. Olá amigos, estamos começando mais um Carro e Campo pela sua TV União. No programa de hoje eu vou mostrar um vídeo interessante sobre a Kombi. Você vai conhecer a nova fábrica de motores da Ford. Vai também saber como será a seletiva de kart no Brasil. Na área do agronegócio nós vamos começar aqui falando sobre produção de feno. O Carro e Campo está começando. Você espera um minuto só que a gente volta já. Chegou Up, tudo nele é Up. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Chegou Up, tudo nele é Up. Olha, a Volkswagen mandou um vídeo muito interessante sobre a despedida da Kombi. É bem interessante, né? A Kombi faz uma visita a uma série de pessoas que fizeram parte da vida dela. Vamos ver esse vídeo. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben-Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris,
eu deixei o meu odômetro com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. No próximo bloco, nós vamos estar aqui falando sobre seletiva de kart. Você também vai saber como é a nova fábrica da Ford na Bahia. O Carro e Campo volta em 1 minuto. Chegou o Up, tudo nele é Up. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Chegou o Up, tudo nele é Up. Bom, há 16 anos a Petrobras faz uma seletiva de kart pelo Brasil e isso dá oportunidade a novos corredores de kart, descobrir talentos, essas coisas todas. Então vamos ver como será a seletiva deste ano. A Petrobras atua em todos os segmentos do automobilismo e a seletiva sempre foi o passo inicial e acho que é hoje o mais antigo projeto do programa, né? E a gente vem conversando há algum tempo, com o atual momento do automobilismo brasileiro, a gente acha que é lógico, o prêmio que a gente sempre deu em dinheiro é importante para o piloto que vence, mas a gente viu até numa pesquisa, numa conversa que o Binho teve com vários pilotos, que falta também alguma coisa a mais além do dinheiro, que é tentar dar para eles um melhor conhecimento do que é automobilismo, como é que eles devem se comportar, o que eles têm que aprender. E com isso a gente resolveu, a partir desse ano, mudar um pouco o formato da seletiva, né? E é esse formato, basicamente, que a gente está vindo apresentar aqui e espera com isso que a gente possa, né, tanto a seletiva como a Petrobras, trazer um benefício maior agora para o automobilismo brasileiro. Então, quer dizer, o Binho e o Paulo é que vão contar mais como é esse novo formato. Nós vamos começar a 16ª edição da seletiva e esse ano, para comemorar esse longo tempo de patrocínio que a Petrobras tem e também para poder ajudar um grupo maior de pilotos do Brasil em função do que vem mudando no automobilismo mundial, a gente vai mudar a premiação. A premiação vai ser distribuída da seguinte forma, é uma estimativa de R$250 mil, R$60 mil para o campeão,
R$5.000 é o troféu Lubrax para o melhor estreante, para a gente valorizar o garoto que está chegando novo, sabendo que a seletiva, pelo formato peculiar que tem, acaba que a experiência é muito válida na disputa da final. E o restante é justamente para pagar o treino na Europa, as viagens, o simulador de Fórmula 1 e assim por diante. Mas principalmente o que a gente traz de novo é um programa de orientação, que está dividido em 3 partes: parte técnica, parte de marketing e parte física. Então, na parte técnica, os pilotos vão passar por um simulador de Fórmula 1, vão viver um dia dentro de uma equipe de categoria de base na Europa para saber como é o trabalho de uma equipe na oficina, e vão ter um dia de treino numa equipe na Europa também com um carro de monoposto de categoria de base para entender na prática como funciona um carro de corrida, sempre no altíssimo nível do automobilismo profissional da Europa. Na parte física, um trabalho com o Nuno Cobra Júnior, que vai orientar os pilotos a como trabalhar, qual é a demanda do automobilismo, que eles não conhecem ainda, para saber o que trabalhar melhor, cada área do físico deles e da cabeça, na parte psicológica, que possa ajudá-los no passo saindo do kart para o automobilismo. Na parte de marketing, eles vão ter aulas de marketing esportivo, saber lidar com o patrocinador, defender a marca que banca a carreira deles, que na maioria das vezes, à medida que eles vão chegando mais perto do topo, vai mudando e vai aumentando o número de empresas que patrocinam, e eles têm que saber lidar com todas elas, defender a marca, independente dos resultados na pista. Um media training que ajude eles a falar com a imprensa, a lidar melhor com câmera, saber o que falar, o que não pode falar, saber que tem momentos em que, mesmo eles não querendo aparecer ou falar com a imprensa, eles são obrigados, eles têm que estar lá sim, principalmente em função dos patrocinadores. E tem também uma escola de pilotagem da Mitsubishi com o Ingo Hoffmann, que além de uma escola de pilotagem, que vai dar para eles a chance de conseguir a carteira de piloto para correr de carro, a gente quer que o Ingo possa passar para eles a experiência que ele tem, maior vencedor do automobilismo brasileiro, com passagem pela Fórmula 1, e que ele possa passar a transmitir essa experiência toda que ele tem para esses garotos de 14, 15 anos de idade. Acho que foi a soma dos conhecimentos de coach que eu tenho de mais de 20 anos na Europa, trabalhando com jovens pilotos, não só do Brasil, mas europeus e outros sul-americanos. O meu trabalho como coach para esse evento da seletiva vai ser muito mais de demonstrar as necessidades que o piloto tem para entender aquilo que ele vai fazer. Nem tanto de ensiná-lo e nem tanto de tirar o máximo do piloto naquele momento, vai ser em fazer com que aquele piloto entenda aquelas necessidades, que ele tenha conhecimento dessas dificuldades que ele vai enfrentar, para que quando ele tiver essa intenção de realmente seguir carreira e dar continuidade num automobilismo, ele já saiba de todas essas necessidades e já tenha experimentado isso para sentir na pele o quão difícil é ser um vencedor, ser um líder de um time, para que ele tenha sucesso na carreira como um profissional do automobilismo. O programa de orientação é exclusivo no Brasil, ele está alinhado com o que se faz na Europa. Algumas equipes de Fórmula 1 têm programas parecidos, só que o grande diferencial nosso é que o piloto não está amarrado, ele vai receber a orientação e não está preso a ninguém. Ele vai escolher o destino dele, ele vai escolher o caminho que ele acha melhor para a carreira dele. E, mais do que isso, que eu julgo ser mais importante, é que é uma conquista, é mérito. Ele, com a conquista da seletiva, que é para os 4 primeiros colocados integrarem o programa de orientação, eles conquistaram isso aí. Ninguém foi lá e escolheu por política ou por dinheiro, ou até muitas vezes por mérito. Esse não, é puro mérito. Ele ganhou, ele passa a fazer parte do programa de orientação. Bom, a Ford inaugurou na Bahia uma nova fábrica de motores, que é um motor de 3 cilindros, exemplo do que a Volkswagen já tem, que está nesse carro aqui, inclusive. Então vamos ver que motor é esse e como é que é a nova fábrica lá em Camaçari, na Bahia. Vamos comemorar mais um momento histórico da Ford, da Bahia e do Brasil. A Ford inaugura a fábrica de motores 1.0 3 cilindros duplo comando flex para produzir um novo propulsor de tecnologia avançada para o segmento de veículos compactos.
Construída no Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari, na Bahia, a nova fábrica está entre as mais modernas do mundo e é equipada para operar com padrão de qualidade global e alta produtividade. Há mais de uma década, este complexo industrial e de engenharia tem sido motivo de orgulho. Foram muitos os fatos que levaram o nome desta fábrica e de Camaçari para o mundo. A Ford faz parte da economia e da sociedade baiana, apoia projetos sociais e de educação. A fábrica de motores 1.0 3 cilindros duplo comando Flex traz o estado da arte na produção de motores, com uma linha avançada e ergonômica. Ela absorveu parte do investimento de R$400 milhões destinado ao projeto deste motor e gerou 300 empregos diretos. Conta com equipamentos de última geração e empregados qualificados com mais de 380 mil horas de treinamento. Para mim é motivo de orgulho muito grande, porque eu estou há mais de 3 anos já nesse projeto. Então, assim, eu vi tudo desde o papel, na época que não tinha nada. Então, hoje ver esse prédio pronto, ver os motores rodando, é só orgulho, é só motivo de satisfação. A Ford, ela proporciona o crescimento profissional, né? Penso em almejar, em galgar mais funções e ter mais conhecimento, crescer aqui dentro. Fazer parte desse time é um prazer imenso, primeiro porque eu sou filha de Camaçari, né? Então eu tenho acompanhado de perto todo o progresso da Bahia, da cidade. Então a Ford trouxe muito para muitas famílias. Para mim é muito orgulho trabalhar aqui na Ford e fazer parte desse time. Eu trabalho aqui há 1 ano e meio, tenho um filho de 4 anos e creio que seria uma ótima indicação para ele trabalhar na Ford, já pelo nome que ela carrega, né? E pelo fato também de eu trabalhar aqui. A fábrica tem capacidade instalada para 210 mil motores por ano e segue os padrões mais avançados de sustentabilidade em todas as etapas de produção. Com cerca de 40 robôs e carregadores automáticos de peças, a linha opera com índice elevado de produtividade. Seus 34 centros de usinagem garantem ampla flexibilidade na produção de componentes. Conta também com máquinas especiais para usinagem de blocos e cabeçotes. As estações de trabalho e ferramentas foram projetadas com foco na ergonomia dos operadores. A sua operação é totalmente conectada. 100% de seus equipamentos são interligados por rede Wi-Fi e por uma central que faz o monitoramento online da produção e da qualidade. Ela controla também a manutenção das máquinas e ferramentas e a temperatura ambiente da fábrica. O risco de contaminação dos motores na cadeia de produção é zero e 100% das estações são rastreadas. O monitoramento total faz parte da estratégia de zero defeito no produto final. Ela é a primeira no Brasil a utilizar o processo MKL, de mínima quantidade de lubrificantes, em 100% dos centros de usinagem do motor. Uma moderna central de ultrafiltragem realiza o tratamento de 100% dos efluentes industriais. Fábrica de motores 1.0 3 cilindros duplo comando Flex, a primeira e única do Nordeste brasileiro, um orgulho da Ford e de seus trabalhadores. No próximo bloco nós vamos estar aqui falando sobre produção de feno. Espera um minuto só que o Carro e Campo volta já. Chegou Up, tudo nele é Up. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove.
Chegou o Up. Tudo nele é Up. Bom, vários lugares do Rio Grande do Norte estão chovendo e chovendo bem, né? Chovendo muito bem, por sinal. E aí a gente vai começar aqui a falar sobre produção de feno, para que você no ano que vem, se não chover, você possa ter aí alimento para os seus animais. Então, vamos começar essa nossa série sobre produção de feno. Apesar de possuir grande potencial para a pecuária, o Brasil apresenta índices de produtividade médios não muito satisfatórios. Não resta dúvida que o país necessita sanar os problemas que o impedem de atingir melhores índices. Além da qualidade genética dos rebanhos brasileiros e dos problemas com a produção, a alimentação é um dos principais fatores responsáveis por esses baixos índices. De uma forma geral, é o item que mais onera os custos de produção. Por isso, deve receber atenção especial, no sentido de diminuir custos e aumentar a produtividade do rebanho. Num país como o Brasil, com grande potencial pastoril, e considerando os altos preços dos insumos, especialmente aqueles relacionados com a alimentação, é natural que a tendência seja de estabelecer sistemas de produção apoiados no uso racional e eficiente dos recursos forrageiros. Como a produção forrageira caracteriza-se por ser estacional, havendo alternância de períodos de abundância e escassez de pasto, cria-se a necessidade de conservar parte da produção. O objetivo deste manejo é atender às necessidades de alimentação do rebanho na época seca. Para isso, a fenação constitui uma das alternativas viáveis, especialmente pela possibilidade de ser associada ao programa de manejo das pastagens, utilizando o excedente de pasto do período chuvoso. O feno é a forragem desidratada, em que se procura manter o valor nutritivo original da forrageira, produzido a partir da desidratação das forragens verdes até 15% de umidade. O que permite que seja armazenado, desde que adequadamente sem deterioração de seus princípios nutritivos. Os principais consumidores de feno são produtores de gado de leite, produtores de gado de corte de elite, centros hípicos, criadores de cavalo, criadores de caprinos e, em menor faixa, os sitiantes. Em se tratando de gado de leite e corte, o feno, de uma forma geral, é fornecido como suplemento volumoso de alta qualidade, no período de escassez de forragem. No período seco do ano, quando há insuficiência de pasto em quantidade e qualidade, ocorre, por exemplo, diminuição na produção de leite e no crescimento das novilhas, em decorrência da má alimentação. O mesmo tem ocorrido com a pecuária de corte. No Brasil Central, região que apresenta boas condições para a exploração dessa atividade, o clima provoca grande variação na produção de forragem durante o ano. Cerca de 80% da forragem de melhor qualidade é produzida durante a época chuvosa. Este fato promove acentuada oscilação na capacidade de suporte das pastagens. Os animais ficam submetidos a períodos cíclicos de deficiência nutricional, a cada época seca, afetando negativamente a produtividade do rebanho. Como consequência, o crescimento ponderal é retardado. O animal perde peso, tornando-se vulnerável às doenças. Além de reduzir o índice de fertilidade das vacas, o que influi na taxa de natalidade do rebanho e provoca avanços na idade de abate dos novilhos. Por outro lado, em Nova Friburgo, região conhecida pelos tradicionais queijos de leite de cabra, o feno é utilizado na caprinocultura durante todo o ano. A maioria dos criatórios adotam um sistema intensivo, onde o feno é a base da alimentação volumosa das cabras. O interessante desta região é que a topografia acidentada inviabiliza a produção de alimento na propriedade. Em função disto, todo o alimento fornecido aos caprinos vem de fora. Com isto, você observa como a produção de feno pode ser um bom negócio. A produção de feno, de uma forma geral, tem dois propósitos: para consumo próprio ou para ser comercializada. Em ambos os casos, você deve ter em mente a importância da qualidade do produto para viabilizar o empreendimento. Exceto nos casos de fenação em pequena escala, quase em nível artesanal, a produção de feno requer elevado grau de mecanização. Em função dos custos desses equipamentos,
o investimento somente torna-se econômico quando a produção atinge determinados níveis de escala e de qualidade. E para que a produção por área seja elevada, você deve acertar na escolha do terreno, da forrageira e dos equipamentos. Além disto, deve cultivar a forragem adequadamente, produzir e armazenar o feno dentro das técnicas recomendadas. Dentre as diversas etapas existentes no processo de fenação, 3 delas são totalmente mecanizadas: o corte e o condicionamento da forragem, o revolvimento, o enleiramento e, por fim, o enfardamento. As máquinas agrícolas necessárias para a realização destas etapas são chamadas genericamente de conjunto de fenação. Os componentes deste conjunto, por sua vez, são os equipamentos de corte, como a ceifadeira, também chamada de segadeira, os ancinhos espalhador e enleirador, e as enfardadeiras. Via de regra, a segadeira é tracionada por trator, podendo ser acionada no levante hidráulico. Esta segadeira, que funciona no hidráulico do trator, facilita sua utilização em terrenos mais acidentados, rendendo mais que as de simples tração, apropriadas às pequenas áreas de fenação. Esta que você está vendo em funcionamento é a segadeira simples, de barra horizontal. É uma máquina que realiza apenas o corte em um único ponto, deixando o material espalhado sobre o solo. Dependendo das condições topográficas, o seu rendimento pode ser de 1 a 3 hectares para cada hora de serviço. Um cuidado que o tratorista deve ter enquanto estiver trabalhando é não acionar o levante hidráulico para levantar a barra de corte do solo, quando a lâmina estiver em movimento. Assim, ao se fazer uma curva, o tratorista deve parar a segadeira, para então suspendê-la. Com isto, você evita que o balanço da barra, que normalmente ocorre, possa danificar o equipamento. Por outro lado, o transporte da segadeira deve ser feito com a lâmina na posição vertical, para evitar o mesmo problema. Outro equipamento de corte muito utilizado na fenação é a segadeira condicionadora. Esta máquina possui um sistema de condicionamento, que recebe o material cortado e promove um leve amassamento. Este amassamento quebra os caules mais grosseiros de algumas forrageiras, facilitando a secagem do material. No caso da fenação de espécies forrageiras, como o capim-elefante, a segadeira condicionadora é necessária para a eficiência geral do processo. Entretanto, se você for trabalhar com espécies de caules mais finos, como o Tifton, o Coast Cross ou o Florakirk, o simples corte com a segadeira comum é suficiente. Na realidade, o condicionamento da forragem tem como principal objetivo apressar a desidratação do material, diminuindo o tempo de secagem do feno. Esta fase, por sua vez, é a mais importante do processo, porque vai determinar a qualidade do feno nos seus aspectos físicos e nutricionais. E o Carro e Campo vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, para continuar deixando você sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece nas áreas do automotor e do agronegócio. Meu amigo e minha amiga, eu espero que você fique com Deus. Oferecimento Volkswagen Up, o compacto mais tecnológico do Brasil.